Aleluia. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmão? Ainda de pé, 1 Timóteo, capítulo 2, dizia que é uma alegria muito grande, e a honra, como o presbítero Rubens ali me fez o convite, e Deus tinha me dado uma palavra quando eu estava ainda comentando com meu filho sobre um assunto que ele me trouxe. E ali eu trouxe a resposta para ele dentro da Bíblia, e Deus tinha me dado esta palavra. E confesso, irmãos, que não é fácil, né? Caminhamos pela graça e misericórdia do Senhor. Eu estava ontem comentando com a minha mãe, semana difícil. Mas para a honra e glória do nome do Senhor estamos aqui. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a provisão. Não somos merecedores, mas a graça e a misericórdia dele é sobre mim e sua vida, meu irmão. Então não pare de glorificar Ele esta noite. Como foi dito, seja grato a Ele por estarmos aqui. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor. Admoesto, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvam e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que eu digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. A igreja pode se assentar. Aleluia. Aleluia. O versículo 4, meus amados, o versículo 4, o versículo 3 antes, diz assim: porque isto é bom e agradável diante a Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. É a vontade de Deus que eu e você sejamos salvos. Aleluia. Você entendeu? É a vontade de Deus que eu e o pastor Paulo estejamos no céu. Que eu e você, Kaique, estejamos no céu. Que eu e vocês, adolescentes, estejamos no céu. É a vontade do nosso Deus. Podem dizer por aí que é para 1000, que é para 2000, que é para um povo ou que é para outro. Mas a verdade é que Deus quer salvar a todos. E para nosso Deus não há acepção de pessoas. Aleluia. Atos capítulo 10, versículo 35. Pode me ajudar aí? Aleluia. Não há acepção de pessoas. Eu e você. Pode ser rico, pode ser pobre. Pode ter mais intelecto ou menos. Para Deus somos todos iguais. Aleluia. Coisa linda, irmãos, quando nós meditamos nisso. Que para Deus não há acepção, não há diferença, não há cor, cabelo, seja o que for. Para Deus somos todos iguais. Que estamos juntos, que estejamos juntos um dia na glória. Aleluia. Diz, mas que lhe é agradável a qualquer nação e teme e faz justiça. Coloca o 34 para mim, por favor. Aleluia. E abrindo o preto da boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Deus quer a mim e você, Fabinho, do jeito que a gente é, com nossos defeitos, com o meu defeito, com o defeito do irmão, mas é na graça e na misericórdia dele que nós vamos caminhando. Aleluia. Para um dia estarmos lá no reino dos céus. A vontade dele é essa. E mesmo sendo falho e pecador, Ele nos ama. Coloca para mim, por favor, Romanos 5, capítulo 5, versículo 8 ao 11.
Aleluia. Mesmo nós somos pecadores, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Ele nos ama. Aleluia. Aleluia. E mesmo falhos e pecadores como nós somos, Ele nos ama. Ele sim odeia, abomina o pecado, não agrada o pecado. Um dia meu filho perguntou isso, ele perguntou para mim, onde está isso na Bíblia? Eu falei assim, desta maneira não, mas Deus não se agrada do pecado. Sim, Ele abomina o pecado, não agrada ao Senhor o pecado, mas Ele ama a mim e a você, que mesmo falho pecador, Ele quer que nós, todos nós estejamos juntos, toda a igreja um dia no céu glorificando, sem acepção, sem achar que um é melhor que o outro, mas sim na graça, e na misericórdia e no amor. Aleluia, essa é a vontade do Senhor. Aleluia, aleluia. Pecadores nós somos, mas Ele nos ama, assim da maneira que nós somos. Ele quer a mim e a você salvar, irmão. Quando nós entendermos essa profundidade, nós vamos dar mais valor a cada detalhe. Aleluia. A cada detalhe da nossa vida. A irmã orou e agradecer. Irmão, que alegria de estarmos aqui. Essa semana foi difícil até no meu trabalho. Eu sofri um acidente grave, porque a mão do Senhor. Eu trabalho há quase 20 anos em cima de uma moto, um veículo difícil, que muitas das vezes estou no trânsito, não tem paciência, mas Deus me deu um livramento. Eu pensei que tinha até quebrado o meu braço, mas a graça e a misericórdia do Senhor. Por isso que eu não me canso de estar na casa do Senhor. Por isso que você não pode cansar de estar na casa do Senhor. Por isso que eu e você, Samuel, não podemos deixar de buscar. E por mais que a semana, o dia seja difícil, nós vamos vencer, chegar na casa, glorificar e agradecer, porque Ele é digno de toda honra, de toda honra. Não porque eu mereço, o livramento não é porque eu mereço, não vai não mas Ele olha e fala, meu servo, ele se esforçou tanto, mesmo chovendo, e chegou na minha casa. Ele olha cada detalhe que você dá para a obra. Ele olha cada detalhe que você se importa com Ele. Ele olha cada choro seu, cada lágrima, cada joelho seu. Ele leva e colhe. E Ele, quando vem a dificuldade, Ele fala, e lá está meu servo. Ei, parecia que está difícil para mim naquela situação, meu Paulo. Mas Deus me deu um livramento. É só a graça e a misericórdia dele. Aleluia, aleluia. E não somente isso, mas também nos glorificamos, já lemos, né? Então, irmãos, coloca Salmo, Isaías 59, 2. Por favor, meu irmão. É a graça, é a misericórdia dele sobre mim e sua vida. Somos pecadores, sim. Ele não se agrada do pecado. A iniquidade, em algumas versões está iniquidade, mas as vossas iniquidades olha só, irmão, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ele não se agrada do pecado, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Irmãos, Ele não contribui, não agrada. Alguns pecados relata como abominação, mas Ele nos ama. Eu quero que você entenda que Ele me ama e te ama de tal maneira que Ele deu sua própria vida por mim e por você. Não porque nós merecemos,
mas ele saiu de sua glória. E ele falou assim: lá está esse povo. Aleluia. E a graça e a misericórdia dele veio sobre mim e sobre você. E o seu sangue foi derramado naquela cruz por mim e por você. Saiba que você é importante para Deus. Pode ser não ser para A ou para B, mas para Deus você e eu somos importantes. E o lindo é que somos iguais na presença dele. Nós somos iguais e um dia estaremos nesse céu de glória. Aleluias, aleluias. Odeio o pecado, mas difícil também eu sei. O texto se encontra em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Mas não vai ser fácil. A porta é estreita, é difícil. O caminho a gente segue, tem atalhos. Mas o importante é nós sermos constantes. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque lá fora tem muita tentação, tem muito a oferecer. É difícil caminhar, mas a graça dele é imensa sobre nossas vidas. E o outro 13, o próximo: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É estreita, é difícil, mas no dia estaremos na glória. É a vontade dele que toda a igreja estejamos com ele no céu de glória. Aleluia. E mesmo sendo pecadores, ele odeia o pecado, ele nos ama pela graça e misericórdia dele. E quando eu estava meditando isso, eu me peguei em Lucas capítulo 5, 15. E quando eu vi que Deus odeia o pecado, mas Ele nos ama de tal maneira que deu seu Filho por mim e por você, e creio que toda a igreja, amém? Né? Glorifica Ele por isso, pelo sacrifício que Ele fizeste na vida. E eu ali, meditando com Ele mesmo, Ele nos amando como pecador, Deus me levou a Lucas 15, onde que agora Jesus ele está ali, né? Detalhe, ele está ali comendo junto com publicanos e pecadores. Entendam bem, irmãos? Publicanos para os judeus era um tipo de pessoa muito odiada, não bem vista. E Jesus agora está comendo com aqueles homens publicanos e pecadores. Os publicanos, eles eram tão ruins, irmãos. Eles eram os cobradores de impostos daquela época. E eles eram tão ruins que se ele chegasse na tua terra, na tua fazenda, e você não tivesse imposto, ele levava, fazia de escravo. Eles eram os judeus a mando de Roma para cobrar impostos daquele povo. Então eles não eram bem vistos por ninguém. Pelos judeus, eram judeus cobrando impostos de judeus, então eles não eram bem vistos. E agora Jesus está comendo com aqueles homens, e além de comendo com todos aqueles, deixa eu dizer que está comendo com todos aqueles publicanos, ele também está comendo com todos os pecadores. Imagina, irmãos, o texto fala todos os pecadores. Se a Bíblia fala que é todos os pecadores, ali tinha, meu irmão, tudo de ruim que o irmão possa imaginar aí. Tinha ladrão? Tinha homicida? Tinha. Vou me reservar porque há crianças aqui, mas tinha tudo que você puder imaginar de ruim estava ali naquele lugar. E o texto vai dizer que Jesus estava comendo com os publicanos e com aqueles pecadores. Aleluia. E lá vem glória a Deus. Lá vem aqueles fariseus. Aleluia. Lá vem aqueles escribas, que são homens seguidores da Torá, homens seguidores da lei, homens que não saem do templo, não saem da sinagoga, conhecedores totais da lei, e falam e olham para Jesus
e dizem, ou julgam. Detalhe, Jesus estava comendo naquele local, e quando eu fui me detalhar, eu falei assim, como é que esses fariseus e escribas, passando legal, viu Jesus? Vejam, eram todos os publicanos e todos os pecadores, assim diz o texto. E quando aqueles fariseus, eles passam, antigamente nas casas, eles comiam dentro da casa, mas quando estava muito calor, eles subiam para o terraço. Eu creio que Jesus estava ali com todos eles comendo. E comer para o judeu, junto de alguém, tem que ter intimidade. Comer para o judeu com outro à mesa, tem que ter comunhão. Jesus ali está demonstrando comunhão com aqueles homens publicanos e com aqueles pecadores. E agora vem esses fariseus doutores da lei, doutores conhecedores da palavra, conhecedores da Torá, seguidores ali a risco, e eles vêm e falam, este homem comendo, o Cristo comendo com esses fariseus, comendo com esses pecadores. E o texto vai ler, então Jesus chama eles, Jesus sai, vai ao encontro deles, e Jesus começa a falar sobre uma parábola. Conhecemos como 3 parábolas que tem no texto, 3 histórias, uma parábola, alguns citam assim. A verdade é que ele começa ali, e ele fala sobre a primeira parábola. Parábola é uma maneira mais fácil de entendimento. E aqueles fariseus ali, e ele fala assim, olha, existia uma ovelha, um homem, um certo pastor, tinham 100 ovelhas, e ele pega, e uma dessas ovelhas, ela daquele rebanho, ela vai para o deserto, ela se perde, e ele contando para eles, e aquela ovelha que se perdeu, e ela ali perdida, e quando chega o pastor e olha aquela situação, a ovelha não está ali, o que ele faz? Ele vai atrás da ovelha. E quando ele vai, acha, procura a ovelha, ele acha a ovelha, ele se alegra. Ele coloca ela nos ombros, traz ela de novo para o rebanho, e ali se alegra com ela, regozija, há uma festa, porque ele encontrou aquela ovelha. E ele diz para aqueles fariseus que estão ali, fala assim, ó, mas há uma festa no céu, como eu estou fazendo aqui, há também uma festa, como esse pastor fez a festa por essa ovelha, há uma festa no céu, por esta ovelha que se estava perdida, mas agora se encontrou. Esta ovelha que outrora estava perdida, e agora ela encontrou o seu pastor. E é uma festa, ele falando dos fariseus, e abre aqui um parênteses. Essa ovelha, ela estava fora do rebanho, ela saiu do rebanho. No rebanho ela tinha tudo, não tinha igreja? Tinha comida, alimento. Aleluia. Ela tinha poda, se ela cortava, tinha que aparar, ela era tratada. Se tinha que aparar as unhas dela, ela era, irmão, tinha de tudo, de melhor, dentro daquele cenário, dentro daquele ambiente, dentro daquele rebanho, não lhe faltava nada, mas ela decidiu. Coloca para mim, por favor, Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 25. E ela decidiu sair daquele ambiente. Eu vou ler esse texto. E chegou a Betseba, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, Jesus levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como aves que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distantemente a todos. Aleluia. O texto vai dizer que este cego, ele estava numa aldeia, e levaram ele até Jesus.
E Jesus pegou ele pela mão e tirou daquele lugar, levou para fora daquela aldeia. E quando ele chega fora da aldeia, ele cospe em seus olhos e ele o cura. E ao curar, ele fala assim, detalhe, ele tirou ele da aldeia. Olha só, tu foi curado, mas nunca mais volta para aquele lugar. Ei, irmão, tem ambiente que não é para mim nem para vocês. Tem ambiente que o milagre só vai acontecer quando eu não estiver compactuando daquele lugar. Só aconteceu um milagre naquela vida daquele homem porque Deus tirou ele daquele ambiente. Jesus não entrou lá naquele ambiente. Ei, meu irmão, se você for num ambiente onde Deus não está, já está dizendo ele não está, meu amado. E quando eu volto na ovelha, a ovelha tinha tudo ou não tinha? Ela estava ali, ela de repente ela sai daquele convívio onde ela tinha tudo e ela foi para outro ambiente. Aí em outro ambiente fica a deriva, meu irmão. Em outro ambiente fica difícil. Em outro ambiente aperta. Oh, aleluia. Eu falo para os adolescentes, para os jovens, para a igreja. Ei, cuidado com quem nós estamos inseridos no dia a dia. Oh, isso é para a minha vida, porque eu falo primeiro é comigo, porque lá no meu trabalho tem vários ambientes. Alguém que trabalha aqui com muitas pessoas, tem vários ambientes, e de vez em quando eu tenho que sair de determinados ambientes, porque eu sei que ali Deus não está naquele ambiente. Deus amado. Oh, então aquela ovelha, e Jesus continuando falando para aqueles fariseus e aqueles escribas, ele vai para a segunda parte. A segunda parábola, ou a segunda história, eu aprendi como uma parábola da dracma perdida. E ele vai e fala para aqueles homens: olha, como que uma mulher que tem 10 dracmas, e aquelas dracmas, irmãos, poderia ser tudo para ela. Alguns dizem que era até a aposentadoria dela, alguns estudiosos. Alguns falam que aquilo era a provisão total que ela tinha. Ou seja, é tudo que ela tinha, era aquelas 10 dracmas para a manutenção da sua casa, da sua vida, ela só tinha aquilo. E o texto vai dizer que quando que esta mulher, que perde uma dessas 10 dracmas, não vá acender uma lamparina, varrer toda a casa e procurar a procura dessa dracma que se perdeu. Então essa mulher, ela procura toda a sua casa, varre tudo, e quando ela acha, ela se regozija, ela se alegra, porque ela achou aquela dracma perdida. E ali ela chama as suas amigas, chama quem está ali, os vizinhos, e ela se alegra. Assim também é no céu. É verdade. O texto. E essas duas primeiras palavras, a da ovelha, você entendeu que a ovelha, ela saiu ela saiu da proteção do pastor e foi para fora. O que levou ela a sair para fora, eu não sei, mas ela saiu para fora do rebanho. A dracma era algo que estava perdido dentro da casa. Aleluia. Aleluia. Ah, irmão, não podemos estar perdidos dentro da casa do Pai. Aqueles homens entendidos da lei, mas perdidos. Estão dentro da casa, mas perdidos. Faltando gerar amor, faltando gerar muitas coisas. Estava perdida aquela dracma. Mas detalhe, aquela dracma, ela é um objeto. Amém? Não tem sentimento. A ovelha tem. A ovelha, ele estava fora, sabia que estava perdido. O animal, ele sabe. Quando você tem, quem tem cachorro, ele sabe, ele está naquele ambiente dele. Ele nunca sai. Ou seja, está dentro daquele rebanho, daquele local. E ele sai, ele fica perdido. Aquela ovelha também se encontrava perdida. Ela sabia que se perdeu, mas ela voltou. Ela tinha consciência que ela precisava voltar.
A dracma, ela estava perdida, era objeto, não tinha consciência, estava perdida e nem sabia que estava perdido dentro da própria casa. Aí Jesus continua com aqueles fariseus e escribas, e ele continua falando com eles. Aí ele entra no que a gente fala na terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, o pródigo quer dizer esbanjador, aquele que gasta além do que tem. E você bem rápido. E quando ele entra conversando com esses escribas, esses fariseus, e ele começa ali a falar que havia um jovem que chegou para o seu pai e falou para o seu pai: ó pai, eu queria que o senhor repartisse a herança, eu queria a minha parte como herança. E o pai pega e ele reparte essa herança, meus irmãos, com os seus 2 filhos, com o mais velho e o mais novo. Na tradição antiga, o mais velho, que era o primogênito, ele tinha a parte maior, ou seja, ele ficou com 2 partes, maior que o filho mais novo, ele adquiriu. E esse filho mais novo, passado mais um tempo, o que ele faz? Ele pega e fala assim para o pai: pai, eu vou embora, eu vou sair, eu vou para o mundo, eu vou conhecer coisas novas, diferentes. E ele pega aquela sua herança e ele vai para o mundo. E lá no mundo, meu irmão, é o pecado. E lá ele encontra todas as coisas que é de pecaminosas, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não é bom aos olhos do Senhor. E ele vai e encontra isso tudo lá fora no mundo. E quando ele está lá, e o seu dinheiro está acabando, e o seu dinheiro acaba totalmente, e chega um momento que da bagunça que ele viveu lá no mundo, curtindo tudo lá fora, discoteria, bebida, droga, tudo que o mundo pode oferecer. Quando ele estava lá e já não tinha mais nada, acabou, e a sua barriga começou a doer, começou a sentir fome, esse homem, ele lembra que os trabalhadores do seu pai tinham uma vida melhor do que ele estava passando. Detalhe que o autor dele imagina isso: ele passa fome e ele consegue um trabalho e ele vai cuidar de porcos, e o texto diz que ele deseja comer essas bolotas, ele tem desejo de comer esse alimento que era oferecido para esses porcos. E ele lembra: ei, no meu pai era melhor, no meu pai eu tinha tudo, no meu pai, no trabalhador do meu pai não faltava nada, o trabalhador do meu pai, ele tinha dormida, ele tinha comida, ele tinha o cabelo cortado, ele tinha roupa bonita, ele tinha tudo. E ele lembra, e ele fala assim: será que se eu voltar, dentro do coração dele o arrependimento? A ovelha se arrependeu, e ele remete ao filho mais novo, e ele ali se arrepende, ele volta para casa. E quando ele volta para casa, o seu pai o recebe de braços abertos. Porque Deus não escolhe a ovelha, o pai não escolhe a ovelha, ele quer salvar a todos nós. Não é para ficar ninguém. Oh Pai amado, como tu és maravilhoso. E ele ali volta, e o pai feliz, ele pega esse pai, ele festeja, ele pega, bota a roupa nova. Oh, assim vai ser no céu, amém, igreja? Ele bota um anel no seu dedo, bota sandálias e mata um novilho cevado. E eu fui ver que esse novilho cevado, era o melhor, o fazendeiro, ele tinha o melhor guarda. Aquele melhor novilho, ele guardava, irmão Paulo, para uma ocasião muito especial. Tinha que ser muito especial. Esse novilho, ele era tratado de maneira diferente. Ele era gordo, ele tinha tudo melhor. E ele pega esse novilho mais precioso que ele tem no seu rebanho, e ele ali festeja ali com todos aqueles pela vinda do seu filho. Aleluia. Enquanto ele está festejando, e ele está lá, aquela festa, música, a alegria do pai,
regozijando junto com o seu filho, a volta do seu filho. Ei, o seu filho mais velho fica sabendo que está havendo alguma coisa. Ele então se aproxima. Ele, quando se aproxima, pergunta: o que está acontecendo lá? Pai, tu não sabe? Teu pai, teu irmão voltou para casa. E o irmão mais velho, em vez de se alegrar, não. Em vez de se alegrar, não. Ele fala: poxa, mas como pode isso? Eu que foi teu filho que ficou aqui. Eu que fiquei dentro da casa. Eu que fiquei aqui contigo, cuidando de todas as coisas, do teu pasto, de tudo. E ali, agora você nunca nem um cabrito matou para mim. E para esse que gastou toda a tua fortuna, gastou toda a herança, gastou todo o dinheiro na farra, na bagunça, é esse que tu dá valor. E ali, meio que quando eu leio o texto, para por aí. Vai terminar por aí. O texto termina nesse cenário. E o detalhe é que Jesus está com os escribas e os fariseus também à porta, falando com eles sobre este assunto. O filho mais velho não conseguia gerar o amor por aquela alma, por aquela ovelha que estava fora. Aí que eu fui entender a profundidade disso, pastor Paulo. Aquele pai tentando falar para o filho mais velho: vem comigo. E ele não conseguia gerar. A ovelha perdida, ela voltou, tinha consciência. O jovem mais novo, perdido quando estava lá no mundo, ele caiu na consciência que no melhor lugar é na casa do Pai. A dracma que se perdeu dentro da casa não tinha consciência, mas havia um filho mais velho que estava perdido dentro da casa do Pai, que não conseguia gerar o amor para perdoar seu próprio irmão. Oh, irmão, não podemos viver aqui de bobeira, não podemos vir aqui em vão. Eu tenho que amar o meu irmão na profundidade. Aleluia. Não existe evangelho que é só cada um por si. Eu tenho que me importar com o meu irmão. Aquele homem não conseguia gerar o amor. Aleluia. E termina Jesus tentando fazer aqueles homens se assentar à mesa, porque se assentar à mesa é comunhão, se assentar à mesa é relacionamento. Eu não chamo ninguém para sentar à mesa comigo em vão. Tem que ter intimidade. E termina Jesus naquele cenário, mostrando para eles: vocês são entendidos da lei, vocês têm todo o conhecimento, mas não estão conseguindo gerar amor por aquelas vidas que lá no céu de glória eu não vou fazer distinção, eu não vou escolher A ou B. Para mim eu quero todos no céu de glória. Aleluia. Lá não haverá A ou B melhor do que ninguém. Vamos estar com ele um dia no céu de glória. Oh, irmão, não posso me perder, não posso deixar a juventude, adolescente, o ambiente me tirar da proteção do pastor. Não posso deixar a igreja. O modo de ver, ele esbanjou amor pelos dois filhos. Ele não queria saber se o que viveu no mundo, ele te ama a si mesmo. O que você viveu no mundo ou tenha vivido, ele te ama a si mesmo. E o que está dentro da casa permanece firme, porque o caminho, a porta é estreita, mas não é difícil. E um dia nós vamos estar com ele no céu de glória, caminhando nesse processo de santificação, que é a única maneira que nós um dia o veremos no céu de glória. Oh, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.
Queria convidar você, aleluia, que talvez foi tocado. Talvez você não está numa situação daquela. Talvez aquele homem chegou na sarjeta, chegou naquele fundo de poço. Oh, mas Deus te ama igual a mim, igual o pastor Paulo, igual o pastor Iago, igual o meu pai que se dedicou a vida inteira. Olha que lindo! Nós somos todos no mesmo nível perante Deus. Aleluia! Eu queria saber se você quer voltar, quer aceitar Jesus. Não sei se todos aqui já professam o Evangelho, quer retornar, quer receber uma oração. Às vezes o ambiente te desconcentra do caminho, mas você está sempre lembrando que o único caminho é Ele, que Ele deu sua própria vida por mim e por você. Ele quer mim e você no céu de glória. E você, meu irmão, que ama seu irmão, continue amando mais ainda. Não sei se você entendeu. Você que ama seu irmão, continue amando mais ainda. O que meu irmão quer dizer com isso? Ei, passa a amar mesmo ele de verdade. Não seja da boca para fora. Sinta as dores dele. Ore por ele. Ore com ele. Porque nós vamos um dia estar no céu de glória. E não há Deus como ele. Aleluia. Foi pregado pelo pregador. O filho pródigo saiu da casa do pai. Talvez dizendo assim, preste atenção. Talvez dizendo assim, eu não aguento mais meu irmão. Talvez dizendo assim, eu quero ficar longe do meu pai. Não aguento mais, eu quero ficar longe. E teve que passar pelo que passou. Chegar ao fundo do poço. Ao fundo do poço. Se humilhando, porque o pecado humilha e destrói o ser humano. Mas quando lá embaixo, ele olhou para o único lugar, porque quando está no fundo do poço, não tem para onde olhar, só tem para olhar para cima. Ele lá no fundo do poço olhou, lá na casa de meu pai. Talvez hoje você está aqui dentro e esteja nessas circunstâncias. O Pai continua de braços abertos esperando você voltar. E é hoje. É hoje. Jesus marcou encontro com você. É hoje. Aleluia. Não é amanhã, é hoje. Porque Jesus tem pressa para te